Mas já nasce numa família de vivência católica? Sim. Como foi o início da vida de Dom Milton? Então, minha família, bom, uma família católica, seja da parte de pai, seja da parte de mãe. Meu pai tinha dois primos padres. O primeiro, um dos primos, padre José de Matos, e o outro, padre Luiz de Matos. Ambos eram claretianos. Claretiano. O José de Matos foi o primeiro bispo de Barretos. Primeiro bispo de Barretos. E depois, eu, inclusive, participei, era menino, tinha 10 anos quando ele tomou posse. Ele teve episcopado muito rápido, ele faleceu com câncer no estômago. Então, ele ficou apenas 3 anos na diocese. E eu estive lá na missa de 7º dia dele. Ele morava com a mãe era irmã da minha avó. Né? E eu jamais imaginava que um dia poderia ser padre e que haveria de se suceder Dom José. Eu sou o sexto bispo de Barretos. Mas que coisa! Agora, como que era a vivência como criança, adolescente, no caso do senhor, sempre próximo ali da igreja? Como que foi o início da vida? A nossa casa é vizinha da igreja. Olha só, é quase a sacristia número 2. Quase a sacristia número 2. Vizinha da igreja. Então, na época, meus pais trabalhavam bastante, mas na época quem exerceu muita influência sobre mim foram as minhas avós, que eram muito religiosas, de muita frequência. Né? A primeira vez que eu senti assim, o desejo de ser padre foi na minha primeira Eucaristia. Oh, coisa bonita. Né? Foi no dia 7 de fevereiro de 1973. Eu tinha 10 anos. Né? Foi marcante mesmo, o senhor lembra até a data. Foi marcante. Olha que coisa. Então, ali foi a primeira vez que assim, eu olhava para o padre e dizia, um dia eu quero estar no lugar dele, eu quero ser igual a ele. Né? Me senti muito chamado por Deus. Bom, e aí tive uma infância, uma adolescência muito tranquila. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Pois é. Meu irmão João. Irmão gêmeo idêntico. Idênticos. Ele morou um tempo comigo. Você pode imaginar as confusões que se criavam. Quando o padre, ele morou também? Eu era padre e ele era recém-formado em farmácia. Um cuida do corpo e o outro cuida da alma. Então, ele namorava. Então, ele morava... Taiúva fica a 20 quilômetros de Bebedouro. Sim. Então, ele vinha no final de semana com a namorada, entrava no restaurante, na choperia. O pessoal ficava muito assustado, porque nunca viram um padre de braço dado. E o senhor padre em Bebedouro? Eu era vigário paroquial em Bebedouro, paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida. E a namorada dele morava em Bebedouro? Não, a namorada morava em Taiaçu, que fica próximo. Mas ele ia com a namorada para Bebedouro? Ia para Bebedouro. Ele ficava segunda, sexta comigo, sábado de manhã ele ia para Bebedouro, sábado à noite ele vinha com a namorada, com meu primo, com a namorada dele também. Então, criava aquele auê. Né? Uma senhora foi procurar o meu pároco e disse, olha, padre, eu vim dizer ao senhor que esse padre não está muito certo. E o padre me disse, mas o que ele está fazendo? Nossa, ele entrou na choperia com uma mulher abraçado. Depois o padre falou, não, calma. É o irmão dele. Ai, que maravilha. E comigo também, uma vez, uma festa, eu era pároco em Bebedouro, tinha uma festa da paróquia, e ele trabalhava em Bebedouro, né? Agora ele mora em Bebedouro, casado, tem um filho. E chega um rapaz, começa a me abraçar, porque ele tinha uma dívida com ele. E quando ele me vê, ele pensou que eu fosse ele. Então me abraçou, aquele escândalo no meio da festa, todo mundo olhando. Que bom te encontrar, João. Mas ele não me dava tempo de falar que eu não era o João. Quando ele por sua vez, me deu um minuto, depois de 5 minutos, eu falei, desculpa, mas eu não sou o João, eu sou o Milton. Nossa, ele ficou muito vergonhoso. E já era padre, já. Era padre. Meu Deus. Agora, na infância e na adolescência, como que era a convivência? Vocês saíam muito juntos? Como é que era? Nós temos um temperamento extremamente diferente. Ele gostava muito de jogar bola, botão.
E eu, da minha vez, gostava muito da igreja, de ler, de estudar. Ele também estudava, mas eu era mais aplicado, né? Entendi. Então, a gente tem temperamentos muito diferentes, mas a gente se dava muito bem. A gente tinha momentos que estava juntos, ele gostava, mas ele geralmente ficava jogando bola o tempo todo. O tempo todo. Então, e eu às vezes ficava na igreja, ficava ajudando, enfim, estudando. O senhor foi coroinha também na igreja? Foi coroinha. O senhor nunca dia cansado, rapaz, você não quer ser coroinha hoje no meu lugar, que ninguém vai perceber? O senhor nunca pensou isso, não? Não. Não, brincadeira. Eu era coroinha e as missas eram às 7 da manhã. Olha. E eu levantava às 7 da manhã para ele. Ele nunca foi coroinha, o irmão? Ele foi, mas criou tanta confusão que Mas criou confusão, por quê? Primeira vez que eu disse que ele foi ser coroinha, que hora que eu bato a sineta? Eu disse, na hora que o padre levantar a hóstia, você bate a sineta. Mas eu esqueci que tem um ofertório que o padre levanta. E eu estava no primeiro banco e ele lá no presbitério com o padre. E o padre lá no ofertório levanta a pena e ele abaixa a cabeça e começa. Eu tive que sair do banco e lá para de tocar. Criou muita confusão. Foi 2 vezes. E o problema, as pessoas já conheciam, né, que tinha um irmão gêmeo, mas se deixasse muito para frente e ele errasse, o pessoal podia dizer, mas quem está errando, né? É o João ou é o Milton que está errando? Imagina você, na minha ordenação, os padres estavam chegando, o bispo estava... nós estávamos paramentando na casa paroquial. E aí eu entrei na casa paroquial, o bispo já estava paramentado, e ele falou para mim, olha, vai se paramentar, porque nós vamos começar, eu não quero atrasar. Isso era 10 para 7. E eu entrei, depois de uns 5 minutos entra o meu irmão. E o bispo fala para ele, mas você não foi se paramentar ainda? Aí o padre disse, está vendo, essa ordenação é inválida. O senhor não sabe quem que o senhor está ordenando. É verdade. Como não? Esse é o irmão deles. O Milton está lá dentro. Inválido, é verdade. Não sabe quem está ordenando, não conhece nem o que está preparado para ordenar, né? E eu exerci o diaconato em Bebedouro e tinha muito contato com as comunidades religiosas, né? Lá tem várias, tem as irmãs Doroteias, irmãs Passionistas. E elas vieram para a minha ordenação. E quando elas entraram na igreja, meu irmão estava saindo, começaram a abraçá-lo, e beijá-lo, e dar uma bênção, né? E ele falou assim, eu falei, mas e aí, o que você fez? Ele falou, olha, ele me chama de Ju. Olha, Ju, até eu explicar para elas que eu não era você, eu não estava fazendo mal nenhum. E elas com a maior fé. Então eu deixei beijar, fica à vontade. Beijar a mão, tá resolvido, né? Resolvido. Não, imagina a quantidade de bênção que ele já deve ter dado na vida. Bom. Muita bênção, né? Mas não faz mal, né? Não. Chegar... O que vale, como diz, o que vale é a intenção. O que vale é a intenção mesmo. Mas é muito curioso isso daí, né? Agora, hoje já deve ser mais tranquilo, porque as pessoas da diocese já sabem, né? E tudo. Sim. Mas ainda assim, pode ser que... Agora nós somos um pouco diferentes. Ah, é? A fisionomia, ficamos um pouco diferentes. Ah, entendi. Eu acredito que isso daí realmente deve ter Depois tido eu sempre estou com o colarinho. com a cruz de bispo, e ele já consegue entender que é